Imagine estar dentro de uma sala silenciosa, em algum lugar da Alemanha, enquanto a guerra ainda está acontecendo. Do lado de fora, o país inteiro parece obedecer a Hitler. O rádio repete seus discursos. Os jornais exaltam suas decisões. Soldados continuam marchando sob suas ordens. E qualquer pessoa que critique o regime sabe que pode estar colocando a própria vida em risco. Mas dentro daquela sala, existe um grupo de homens que conhece o funcionamento do Estado por dentro. Eles conhecem os exércitos, os mapas, as ordens secretas e os planos militares. Alguns chegaram a trabalhar diretamente para Hitler. Outros foram responsáveis por comandar tropas em seu nome. E agora estão fazendo algo que naquele momento parece quase impossível. Estão discutindo como derrubar o homem que controla essa Alemanha. Só que existe um detalhe que torna essa história muito mais complicada. Esses homens não começaram necessariamente como inimigos do nazismo. Alguns admiravam Hitler. Alguns acreditaram que ele havia recuperado o orgulho alemão. Alguns aceitaram suas primeiras decisões. Alguns participaram da expansão militar da Alemanha. E alguns só começaram a perceber a verdadeira dimensão do problema quando a guerra avançou e as consequências das ordens de Hitler ficaram impossíveis de ignorar. É por isso que a história dos generais que se voltaram contra Hitler não pode ser contada simplesmente como uma história de heróis contra vilões. Ela é uma história de dúvidas, cumplicidade, medo, ambição, patriotismo, consciência e, em alguns casos, arrependimento. E talvez a pergunta mais importante seja esta: quando exatamente um general percebe que está servindo ao homem errado? Porque enquanto Hitler acumulava poder, muitos oficiais acreditavam que poderiam controlá-lo. Pensavam que o exército continuaria sendo uma instituição independente, capaz de limitar os excessos políticos. Mas Hitler tinha outros planos. Desde o início de sua ascensão, ele entendeu que precisava conquistar o apoio das Forças Armadas. E para conseguir isso, ofereceu algo que muitos militares desejavam: reconstrução do poder alemão. Depois da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha havia sido humilhada pelo Tratado de Versalhes. O exército havia sido drasticamente limitado. A economia enfrentava problemas enormes. A política era instável. Para muitos militares alemães, Hitler apareceu como alguém disposto a destruir as restrições impostas depois da derrota. Ele prometia rearmamento, expansão e recuperação do orgulho nacional. E durante algum tempo, suas ações pareciam confirmar essas promessas. A Alemanha voltou a se rearmar. O serviço militar obrigatório foi restabelecido. Tropas alemãs retornaram à Renânia. O regime começou a desafiar abertamente as regras do pós-guerra, e muitos oficiais ficaram satisfeitos. O problema era que por trás dessa recuperação, Hitler estava construindo algo muito maior. Um Estado em que a autoridade militar tradicional seria cada vez mais subordinada à sua vontade pessoal. O exército alemão tinha uma longa tradição de disciplina e hierarquia. Seus oficiais valorizavam a ideia de obedecer ao Estado e cumprir ordens. Hitler percebeu que essa cultura poderia ser utilizada a seu favor. Em 1934, ocorreu um dos momentos decisivos. A chamada Noite das Facas Longas eliminou parte da liderança da SA e consolidou a posição de Hitler. O exército não foi o alvo principal da operação. Pelo contrário, muitos oficiais viram com alívio a destruição da ameaça representada pela SA, e isso fortaleceu ainda mais a relação entre Hitler e as Forças Armadas. Pouco depois, quando o presidente Paul von Hindenburg morreu, Hitler concentrou os cargos de presidente e chanceler. Os militares passaram a prestar um juramento pessoal de lealdade a Hitler. Esse detalhe teria consequências enormes. Não era mais simplesmente uma promessa de defender a Constituição ou a Alemanha. O juramento era dirigido pessoalmente ao Führer. Isso significava que, quando surgissem ordens controversas, os oficiais poderiam sentir que estavam moralmente obrigados a obedecer. E Hitler sabia disso. A partir daí,
O relacionamento entre o Führer e o comando militar se tornou cada vez mais complexo. Alguns generais admiravam sua capacidade política. Outros desconfiavam de sua estratégia. Alguns acreditavam que ele estava assumindo riscos perigosos, mas poucos estavam preparados para enfrentá-lo diretamente. E então veio a expansão. A anexação da Áustria em 1938, conhecida como Anschluss, foi realizada praticamente sem resistência militar significativa. Depois veio a crise dos Sudetos. Hitler pressionou a Tchecoslováquia e conseguiu que as potências ocidentais aceitassem a transferência dos Sudetos para a Alemanha no Acordo de Munique. Para muitos alemães, aquilo parecia uma vitória sem uma grande guerra. Hitler parecia ter conseguido aquilo que queria sem precisar enfrentar imediatamente França e Reino Unido. E esse sucesso fortaleceu ainda mais sua autoridade. Mas alguns oficiais começaram a perceber algo perigoso. Hitler não parecia satisfeito. Cada vitória aumentava sua confiança. Cada concessão das potências estrangeiras o fazia acreditar que seus adversários recuariam novamente. Para determinados membros da elite militar e política alemã, isso era assustador. Eles temiam que Hitler levasse o país a uma guerra para a qual ainda não estava preparado. Um dos nomes que aparece nesse contexto é o general Ludwig Beck, chefe do Estado-Maior do Exército. Beck não era um democrata no sentido moderno. Ele tinha suas próprias visões conservadoras e nacionalistas, mas acreditava que Hitler estava conduzindo a Alemanha para uma guerra catastrófica. Em 1938, Beck chegou a defender que os planos militares contra a Tchecoslováquia fossem abandonados. Ele renunciou ao cargo depois de não conseguir impedir a política de Hitler. E sua saída é importante porque mostra uma das primeiras grandes rupturas entre o Führer e parte da liderança militar. Beck não estava dizendo que a Alemanha deveria abandonar todos os seus objetivos nacionalistas. O que ele questionava era a maneira como Hitler estava tentando alcançá-los. E essa distinção será fundamental para entender os conspiradores que surgiriam nos anos seguintes. Muitos deles não estavam lutando inicialmente para criar uma democracia moderna. Alguns queriam substituir Hitler por um governo autoritário mais tradicional. Outros queriam negociar com os aliados. Outros acreditavam que era necessário salvar a Alemanha da destruição total. Portanto, quando falamos que certos generais se voltaram contra Hitler, precisamos perguntar: contra Hitler ou contra o caminho que Hitler estava levando a Alemanha? Em alguns casos, era uma coisa. Em outros, era outra completamente diferente. E essa diferença torna a história muito mais interessante, porque alguns desses homens haviam servido ao regime durante anos antes de se tornarem conspiradores. Eles participaram da máquina militar nazista. Alguns estiveram envolvidos nas campanhas de conquista. Alguns tiveram contato direto com crimes cometidos durante a guerra. E mesmo quando começaram a conspirar, continuaram carregando as contradições de terem sido parte daquele sistema. Depois de 1939, essas contradições ficaram ainda maiores. A invasão da Polônia mostrou que a guerra que alguns oficiais temiam havia começado. E junto com a campanha militar, vieram crimes em escala enorme. Unidades alemãs participaram de execuções, deportações e perseguições. A SS e outras organizações nazistas atuaram nos territórios ocupados. O exército também não ficou completamente separado desses crimes. Ordens criminosas foram transmitidas às tropas. A guerra no leste, a partir de 1941, seria ainda mais brutal. Alguns oficiais começaram a perceber que não estavam simplesmente lutando uma guerra convencional. Estavam participando de uma guerra ideológica e racial, e isso criaria novas razões para a tal oposição. Mas ainda havia um obstáculo gigantesco. Hitler continuava vencendo. Em 1940, a Alemanha derrotou rapidamente a Polônia e depois esmagou a França em uma campanha que surpreendeu o mundo. Paris caiu. A França assinou o armistício. O exército alemão parecia invencível.
E quando um líder está vencendo, conspirar contra ele se torna muito mais difícil. Quem estaria disposto a derrubar um governante que parece estar entregando vitórias atrás de vitórias? Para muitos oficiais, talvez ainda existisse a esperança de que Hitler soubesse o que estava fazendo. Talvez suas decisões arriscadas continuassem funcionando. Talvez a guerra terminasse rapidamente. Talvez a Alemanha conquistasse uma posição dominante na Europa sem precisar enfrentar uma catástrofe. Mas então, Hitler tomou uma das decisões mais importantes de toda a guerra: atacar a União Soviética. Em junho de 1941, a Operação Barbarossa começou. Milhões de soldados alemães atravessaram a fronteira soviética. No início, os alemães avançaram rapidamente, mas a campanha não terminou como Hitler esperava. A União Soviética resistiu. O inverno chegou. As distâncias eram enormes. As perdas aumentaram. E a guerra começou a consumir a máquina militar alemã. Ao mesmo tempo, a natureza criminosa do conflito no leste tornou-se ainda mais evidente. Hitler havia apresentado aquela guerra como uma luta existencial contra o bolchevismo e contra populações consideradas inimigas. Ordens especiais deram às forças alemãs enorme liberdade para agir com brutalidade. Milhares, depois milhões, de civis seriam mortos. Judeus eram sistematicamente perseguidos e assassinados. Prisioneiros de guerra soviéticos morreram em números gigantescos. E alguns oficiais começaram a perceber que o regime estava levando a Alemanha para um caminho do qual talvez não houvesse retorno. É nesse ambiente que a oposição militar começa a ganhar uma nova dimensão. Não se tratava mais apenas de discordar da estratégia de Hitler. Para alguns conspiradores, a questão passou a ser: como impedir que Hitler destrua a Alemanha e continue cometendo crimes em seu nome? E essa pergunta levaria um grupo de oficiais, políticos e membros da resistência alemã a considerar algo que, poucos anos antes, pareceria inimaginável: assassinar o próprio Führer. Mas chegar a esse ponto seria muito mais difícil do que parece. Porque Hitler estava cercado por segurança, tinha enorme controle sobre o Estado e ainda possuía muitos apoiadores dentro das Forças Armadas. E para os homens que planejavam sua queda, cada tentativa fracassada significava não apenas a morte de Hitler não acontecer, mas a possibilidade de que toda a conspiração fosse descoberta. A partir daqui, a história começa a ficar ainda mais perigosa. Porque já não estamos falando apenas de generais que discordavam de decisões militares. Estamos falando de homens que começaram a planejar em segredo a derrubada do regime. E um dos personagens mais importantes dessa transformação seria justamente alguém que havia servido dentro do próprio sistema, antes de decidir que era hora de destruí-lo por dentro. Seu nome era Henning von Treschow. Henning von Treschow não era um homem que havia começado sua carreira planejando derrubar Hitler. Como muitos oficiais de sua geração, ele vinha de uma tradição militar prussiana e acreditava profundamente em disciplina, dever e serviço ao Estado. No início da guerra, ainda era possível para alguém como ele acreditar que estava cumprindo seu papel ao servir nas forças armadas alemãs, mas a experiência da guerra no leste mudaria completamente sua percepção. Quando Treschow chegou à frente oriental, encontrou não apenas uma campanha militar, mas uma guerra conduzida com uma brutalidade que ultrapassava os limites da guerra convencional. As ordens criminosas emitidas pelo alto comando nazista, a atuação dos Einsatzgruppen e os assassinatos de civis mostravam que o conflito tinha um objetivo muito mais amplo do que simplesmente derrotar o Exército Vermelho. Para alguns oficiais, aquilo era uma realidade impossível de ignorar. E Treschow começou a acreditar que Hitler precisava ser removido do poder. O problema era como fazer isso. Hitler não era um governante comum. Ele controlava o partido nazista, a polícia, a propaganda e uma enorme estrutura de segurança. Além disso, muitos militares continuavam leais a ele. Para um oficial que pretendesse conspirar, bastava uma palavra errada para ser preso. E se a conspiração falhasse, não seria apenas o conspirador que morreria. Sua família também poderia sofrer as consequências.
Mesmo assim, Treskov começou a construir uma rede de contatos dentro do exército. Um dos homens que se aproximaria desse círculo seria Fabian von Schlabrendorf, oficial que trabalhava como seu ajudante. Os dois participariam de algumas das primeiras tentativas realmente sérias de assassinar Hitler. E aqui, a história parece quase saída de um filme. Em março de 1943, Hitler deveria visitar o quartel-general do Grupo de Exército Centro, na Frente Oriental. Para os conspiradores, aquela visita representava uma oportunidade extraordinária. Hitler estaria dentro do alcance de oficiais que desejavam sua morte. O plano precisava ser executado com precisão absoluta. Um dos conspiradores conseguiu colocar explosivos dentro de um pacote, que seria levado para o avião de Hitler. A ideia era simples. O dispositivo seria colocado na aeronave e explodiria durante o voo. Se funcionasse, Hitler morreria antes de retornar à Alemanha. Mas alguma coisa deu errado. O explosivo aparentemente não detonou. O pacote foi levado para o avião e Hitler partiu. Os conspiradores esperaram. Nada aconteceu. Imagine a tensão naquele momento. Eles sabiam que se o plano tivesse sido descoberto, suas vidas estariam acabadas. Mas Hitler desembarcou vivo. E agora havia um problema adicional. O explosivo precisava ser recuperado antes que alguém descobrisse o que havia acontecido. Schlabrendorf conseguiu localizar o pacote e retirou o dispositivo, evitando que a conspiração fosse descoberta. A primeira grande tentativa havia falhado. Mas Treskov não desistiu. Poucos dias depois, outra oportunidade surgiu. Hitler participaria de uma exposição de armas capturadas em Berlim. Um dos conspiradores, Rudolf Christoph von Gersdorf, deveria acompanhá-lo durante a visita. O plano era ainda mais desesperado. Gersdorf carregaria explosivos consigo e os detonaria quando estivesse próximo de Hitler. Ele sabia que provavelmente morreria. O objetivo era matar o Führer e os líderes que estivessem ao redor dele. Gersdorf chegou a iniciar o mecanismo de detonação, mas Hitler permaneceu na exposição por muito menos tempo do que o esperado. O conspirador conseguiu retirar o dispositivo antes que explodisse. Mais uma vez, Hitler escapava. Para quem estava tentando derrubá-lo, cada fracasso aumentava o desespero. Mas também aumentava a convicção de que alguma coisa precisava ser feita. Enquanto isso, a situação militar da Alemanha começava a mudar radicalmente. A derrota em Stalingrado, no início de 1943, havia sido um choque gigantesco. Um exército alemão inteiro havia sido destruído ou capturado. A imagem de invencibilidade construída durante os primeiros anos da guerra estava desaparecendo. No norte da África, as forças alemãs também enfrentavam derrotas. No Mediterrâneo, os aliados avançavam. E no leste, o Exército Vermelho recuperava território. A pergunta que antes parecia distante, agora se tornava urgente. O que aconteceria com a Alemanha se Hitler continuasse no poder? Alguns conspiradores acreditavam que somente a morte de Hitler poderia permitir uma negociação com os aliados e impedir a destruição completa do país. Mas existia uma dificuldade moral e política. Mesmo entre os que queriam derrubar Hitler, não havia consenso sobre o futuro. Alguns eram conservadores e queriam restaurar uma forma de governo tradicional. Outros defendiam uma solução mais próxima de uma monarquia. Alguns queriam negociar com os britânicos e americanos. Outros esperavam continuar a luta contra a União Soviética. E alguns começaram a defender uma mudança política mais profunda. Portanto, a resistência militar não era um movimento perfeitamente organizado com uma única ideologia. Era uma coalizão improvável de pessoas diferentes que tinham chegado à mesma conclusão. Hitler precisava sair. E, enquanto Treskov trabalhava na Frente Oriental, outro personagem começava a ganhar importância. Klaus Schenk Graf von Stauffenberg. Mas Stauffenberg era um oficial de origem aristocrática, inteligente, ambicioso e inicialmente favorável a alguns dos objetivos nacionalistas do regime.
Ele havia participado da guerra e foi gravemente ferido no norte da África em 1943. Perdeu uma das mãos, 2 dedos da outra e um olho. Sobreviveu, mas sua experiência mudou sua visão da situação. Quando voltou à Alemanha, aproximou-se dos círculos que planejavam uma ação contra Hitler. E havia algo diferente em Stauffenberg. Ele não estava apenas pensando em matar Hitler. Ele poderia ajudar a transformar o assassinato em um golpe de Estado. Esse era o verdadeiro problema. Matar Hitler não seria suficiente. Era necessário assumir o controle do governo imediatamente depois. Se Hitler morresse e os conspiradores não conseguissem controlar o exército, a SS e as comunicações, o regime poderia simplesmente continuar. Por isso, os conspiradores começaram a trabalhar com um plano que originalmente havia sido criado para lidar com uma emergência interna: a Operação Valquíria. Oficialmente, o plano permitia mobilizar o exército de reserva para controlar a Alemanha, caso houvesse uma revolta ou alguma emergência. Os conspiradores perceberam que poderiam modificar as ordens e utilizar a própria estrutura do Estado contra o regime nazista. Depois que Hitler fosse morto, o exército de reserva seria mobilizado. Unidades tomariam prédios estratégicos. As comunicações seriam controladas. Líderes nazistas seriam presos. A SS seria neutralizada. O governo seria reorganizado. Tudo precisaria acontecer rapidamente. Muito rapidamente. Por quê? Se Hitler estivesse morto, mas seus seguidores percebessem o que estava acontecendo antes que os conspiradores assumissem o controle, o golpe fracassaria. E os conspiradores sabiam exatamente o que aconteceria depois: prisões, torturas, execuções. E provavelmente, represálias contra suas famílias. Mesmo assim, decidiram continuar. No centro desse plano estava Stauffenberg. Ele tinha acesso a reuniões militares de alto nível e, portanto, poderia chegar perto de Hitler com muito mais facilidade do que outros conspiradores. Mas havia um problema. Ele só tinha uma mão funcional e precisava preparar explosivos de maneira extremamente cuidadosa. Ainda assim, sua posição oferecia algo que Treskov e os demais haviam tentado conseguir durante meses: uma oportunidade real de colocar uma bomba ao lado de Hitler. E então chegamos a 1944. A situação da Alemanha era desesperadora. Os aliados haviam desembarcado na Normandia em junho. No leste, o Exército Vermelho lançara uma ofensiva gigantesca que destruiu grande parte do grupo de exércitos centro. A Alemanha estava sendo esmagada pelos 2 lados. Para os conspiradores, o tempo estava acabando. Se Hitler permanecesse no poder, acreditavam que a Alemanha poderia ser completamente destruída. Mas havia outra preocupação. Quanto mais a guerra avançava, mais crimes eram cometidos e mais difícil seria negociar uma rendição. Eles queriam agir antes que fosse tarde demais. Stauffenberg começou a participar de reuniões no quartel-general de Hitler, conhecido como Wolfschanze, a Toca do Lobo. E agora imagine a situação. Um homem que fazia parte da estrutura militar alemã entra em uma sala onde está o ditador mais poderoso da Europa. Ele carrega uma pasta. Dentro dela existe uma bomba. Ao redor de Hitler estão outros oficiais. Guardas estão próximos. Cada movimento é observado. Stauffenberg precisa encontrar uma oportunidade para deixar a pasta perto de Hitler e depois sair da sala. Não existe espaço para erro. E naquele momento, uma decisão está prestes a ser tomada, que entraria para a história como uma das tentativas de assassinato mais famosas do século XX. Em julho de 1944, os conspiradores finalmente acreditaram que tinham sua melhor oportunidade. O plano estava pronto. Os explosivos estavam preparados. A Operação Valquíria havia sido adaptada. E Stauffenberg estava disposto a fazer aquilo que muitos outros haviam tentado e fracassado: entrar na sala de Hitler com uma bomba e sair antes que ela explodisse. Só que desta vez não haveria outra chance. Se desse errado,
A conspiração inteira poderia desmoronar em questão de horas. E foi exatamente isso que aconteceu. O dia 20 de julho de 1944 começou como qualquer outro dia dentro da máquina de guerra alemã. Mas para os homens envolvidos na conspiração, aquele poderia ser o último dia de suas vidas. E, de certa forma, eles já sabiam disso. Klaus von Stauffenberg havia recebido uma oportunidade que os conspiradores esperavam havia anos: participar de uma reunião com Hitler na Toca do Lobo, o quartel-general alemão na Prússia Oriental. Só que havia uma diferença fundamental em relação às tentativas anteriores. Desta vez, Stauffenberg não pretendia apenas colocar uma bomba e esperar. Ele precisava sair vivo da reunião, voltar a Berlim e iniciar o golpe. A explosão seria apenas o primeiro movimento de uma operação muito maior. Naquela manhã, Stauffenberg carregava uma pasta aparentemente comum. Dentro dela estavam os explosivos. Ele precisava ativar o dispositivo antes de entrar na sala. O problema era que preparar a bomba com apenas uma mão funcional era extremamente difícil. Ele conseguiu ativar apenas um dos dispositivos explosivos que levava consigo. Mesmo assim, decidiu continuar. Afinal, a oportunidade poderia não voltar. Quando chegou à reunião, Hitler e diversos oficiais estavam reunidos em torno de uma grande mesa. O local, porém, era diferente do ambiente originalmente esperado pelos conspiradores. A reunião não aconteceria em um bunker fechado de concreto, como alguns imaginavam. O encontro ocorreu em uma construção com paredes relativamente leves e janelas abertas. Essa diferença teria consequências enormes. Stauffenberg entrou na sala, colocou a pasta próxima de Hitler e saiu alegando que precisava fazer uma ligação telefônica. Para quem estava dentro da sala, aquilo parecia apenas mais um movimento de um oficial ocupado. Mas, do lado de fora, Stauffenberg sabia exatamente o que estava prestes a acontecer. Pouco depois, a explosão aconteceu. A força da detonação foi suficiente para destruir parte da sala e ferir gravemente várias pessoas. Por alguns segundos, havia fumaça, madeira quebrada, vidros estilhaçados e corpos espalhados pelo ambiente. Para os conspiradores em Berlim, aquela deveria ser a confirmação de que Hitler estava morto. Stauffenberg, convencido de que ninguém poderia ter sobrevivido à explosão tão próxima, deixou a Toca do Lobo e começou sua viagem de volta. Só que Hitler estava vivo. E esse detalhe mudaria tudo. O que havia acontecido? A pasta tinha sido deslocada por um dos oficiais para o outro lado de uma pesada sustentação da sala. Essa estrutura acabou protegendo Hitler parcialmente contra uma explosão. Além disso, apenas um dos dois explosivos havia sido preparado. O resultado foi devastador, mas não suficiente para matar o Führer. E enquanto Stauffenberg voava de volta para Berlim, acreditando que o plano estava funcionando, Hitler já estava começando a compreender o que havia acontecido. O primeiro grande erro dos conspiradores foi acreditar que a morte de Hitler estava confirmada. O segundo seria ainda mais grave. O golpe em Berlim começou lentamente. A Operação Valkyria dependia de velocidade. Os conspiradores precisavam assumir o controle das comunicações, prender figuras importantes do regime e convencer os comandantes militares de que Hitler estava morto. Só que as informações começaram a chegar de maneira confusa. Alguns oficiais receberam ordens para mobilizar o exército de reserva. Outros ouviram que Hitler estava vivo. Alguns simplesmente não sabiam em quem acreditar. E em um golpe de Estado, alguns minutos podem fazer toda a diferença. O general Friedrich Fromm, comandante do exército de reserva, era uma peça fundamental. Os conspiradores precisavam de sua cooperação. Mas Fromm começou a desconfiar da situação. Ele telefonou para a Toca do Lobo e recebeu a confirmação de que Hitler estava vivo. Naquele momento, a conspiração começou a desmoronar. Stauffenberg, porém, ainda acreditava que era possível continuar. Para ele, Hitler poderia estar morto ou incapacitado. O importante era agir. Mas outros oficiais começaram a recuar.
E isso revela uma das maiores fraquezas do plano. Os conspiradores tinham preparado uma operação extremamente complexa, mas dependiam da obediência de centenas de pessoas que não faziam parte da conspiração. Um oficial poderia simplesmente decidir não seguir a ordem. Outro poderia esperar por confirmação. Outro poderia permanecer fiel a Hitler. E cada atraso aumentava a chance de fracasso. Enquanto isso, na Toca do Lobo, Hitler começava a reconstruir os acontecimentos. Apesar dos ferimentos, estava vivo. Tinha sofrido lesões, mas conseguia andar e falar. E logo passou a utilizar a sobrevivência como prova de que havia sido protegido por uma espécie de destino. Para Hitler, aquilo tinha um significado quase sobrenatural. Ele havia sobrevivido a uma explosão que deveria tê-lo matado. E agora acreditava que sua missão ainda não havia terminado. A propaganda do regime rapidamente transformaria a tentativa de assassinato em uma narrativa de traição. Hitler não apresentaria os conspiradores como homens que tentavam salvar a Alemanha. Apresentaria todos como covardes, traidores e criminosos. Mas a realidade era mais complicada. Alguns conspiradores realmente acreditavam estar tentando salvar o país. Outros queriam impedir a destruição completa do Estado alemão. Alguns estavam profundamente preocupados com os crimes do regime. E havia também homens que só haviam rompido com Hitler depois que perceberam que a guerra estava perdida. Essa diversidade de motivações seria importante depois da conspiração, porque naquela mesma noite, quando ficou claro que o golpe havia fracassado, os conspiradores precisaram decidir o que fazer. A resposta foi rápida e brutal. Stauffenberg e seus companheiros foram presos dentro do próprio centro de comando em Berlim. Fromm, tentando se proteger, autorizou uma espécie de julgamento improvisado. Pouco depois da meia-noite, Stauffenberg foi executado por um pelotão de fuzilamento no pátio do Bendler Block. Antes de morrer, suas últimas palavras foram: "Viva a Alemanha Sagrada." Mas sua morte não encerrou a conspiração. Na verdade, para o regime, aquilo era apenas o começo. Hitler queria descobrir todos os envolvidos. E não pretendia apenas matar os homens que haviam colocado a bomba. Queria encontrar a rede inteira. Nas semanas seguintes, centenas de pessoas seriam presas. Alguns foram torturados, outros foram julgados pelos chamados tribunais do povo, conduzidos em um ambiente deliberadamente humilhante. Os julgamentos eram filmados e utilizados como propaganda. Os acusados eram apresentados como traidores diante de um Estado determinado a demonstrar que ninguém poderia desafiar Hitler e sobreviver. Entre os nomes perseguidos estava Ludwig Beck, o antigo chefe do Estado-Maior, que havia se afastado de Hitler anos antes. Beck havia sido escolhido pelos conspiradores como uma possível figura de autoridade para um novo governo. Quando o golpe fracassou, ele tentou tirar a própria vida. Sobreviveu à primeira tentativa e, posteriormente, recebeu ajuda para morrer. Henning von Treschow, que havia participado de várias tentativas anteriores, estava naquele momento longe do centro da conspiração. Quando soube que o atentado havia fracassado, percebeu que provavelmente seria descoberto. Ele decidiu não esperar pela prisão. Em 21 de julho de 1944, Treschow tirou a própria vida na Frente Oriental. Mas antes disso, teria dito uma frase que resume perfeitamente o dilema enfrentado por aqueles homens. "O mundo certamente nos condenará, mas eu ainda acredito que fizemos a coisa certa." E essa frase nos leva até uma questão muito mais difícil. Esses generais eram heróis? A resposta não é simples. Alguns haviam apoiado Hitler anteriormente. Alguns participaram da guerra de conquista. Alguns demoraram muito para reagir aos crimes do regime. E outros chegaram à resistência justamente quando perceberam que a Alemanha estava caminhando para a destruição. Isso não apaga o fato de que, no momento decisivo, eles estavam dispostos a arriscar a própria vida para derrubar Hitler.
mas também não transforma automaticamente todos eles em símbolos perfeitos da resistência. A história real é muito mais desconfortável, e talvez seja exatamente por isso que ela seja tão importante. Porque os homens que conspiraram contra Hitler não eram personagens de um mundo onde era fácil distinguir o certo do errado. Eles estavam dentro de uma ditadura que haviam ajudado, de diferentes maneiras, a sustentar. Alguns demoraram anos para perceber o que estava acontecendo. Outros perceberam antes, e alguns nunca chegaram a romper completamente com todos os elementos da ideologia nazista. Mas, em 20 de julho de 1944, eles fizeram uma escolha, e essa escolha custaria a vida de muitos deles. Só que Hitler ainda não havia terminado. Depois da tentativa de assassinato, ele iniciou uma verdadeira caça aos conspiradores. E quanto mais nomes apareciam, mais próxima a investigação chegava de oficiais que haviam participado da resistência desde os primeiros anos da guerra. A partir daquele momento, não seriam apenas os homens do Bendler Block que estariam em perigo. A conspiração começaria a alcançar famílias inteiras, generais aposentados, oficiais em atividade e até pessoas que já estavam presas havia meses. E entre os nomes que seriam envolvidos nessa última grande onda de repressão, surgiria um dos homens mais conhecidos de toda essa história: Erwin Rommel. E a história de Rommel mostraria até onde Hitler estava disposto a ir para destruir aqueles que haviam tentado derrubá-lo. Mas existe um nome que torna essa história ainda mais complicada: Erwin Rommel. O famoso Raposa do Deserto não participou do atentado de 20 de julho, e durante muito tempo sua relação com a resistência foi alvo de debates. Rommel havia sido um dos comandantes mais conhecidos do regime. Sua imagem estava profundamente ligada à propaganda nazista, principalmente por causa de suas vitórias no norte da África. Hitler confiava nele e o transformou em uma espécie de símbolo militar alemão. Mas conforme a guerra começou a desmoronar, Rommel passou a perceber que a situação era muito diferente daquela apresentada pela propaganda. Depois da derrota no norte da África, ele assumiu responsabilidades na defesa da França e passou a defender uma estratégia que entrava em conflito com as expectativas de Hitler. Rommel acreditava que os aliados poderiam estabelecer uma cabeça de ponte na França e que a Alemanha precisava impedir o avanço inimigo imediatamente. Para isso, seria necessário concentrar forças próximas à costa. Hitler, porém, continuava interferindo diretamente nas decisões militares, mantendo reservas sob seu controle e insistindo em planos que muitos comandantes consideravam inadequados. A relação entre os dois começou a se deteriorar. Rommel também entrou em contato com alguns oficiais que participavam da oposição ao regime. Ele percebeu que a guerra estava caminhando para uma derrota e começou a defender uma solução política. Mas isso não significa que tenha participado do plano para matar Hitler. Essa distinção é importante. Depois do atentado, o regime precisava decidir como lidar com Rommel. Ele era extremamente popular entre os soldados e entre parte da população alemã. Prendê-lo publicamente poderia criar um problema de propaganda. Se fosse acusado de traição e levado a julgamento, o governo teria que explicar por que um dos seus maiores heróis militares havia se voltado contra o Führer. Por isso, foi encontrada uma solução diferente. Em outubro de 1944, Rommel recebeu a visita de 2 generais que lhe deram uma escolha terrível: suicídio ou julgamento público. Se aceitasse morrer por suas próprias mãos, sua família receberia proteção e o regime poderia anunciar que ele havia morrido em consequência dos ferimentos sofridos anteriormente. Se recusasse, seria preso e provavelmente julgado pelo Tribunal do Povo. Rommel escolheu o suicídio. Entrou em um carro com os oficiais e, pouco depois, tomou veneno. Para a população alemã, foi anunciado que o marechal de campo havia morrido em decorrência dos ferimentos provocados por um ataque aéreo. Hitler ordenou um funeral de Estado. O homem que o regime havia transformado em herói foi enterrado com todas as honras, enquanto sua família conhecia a verdadeira história.
Esse episódio mostra o nível de controle que Hitler ainda possuía, mesmo quando a guerra já estava praticamente perdida. Mas Rommel também demonstra por que não podemos colocar todos os militares que se opuseram a Hitler no mesmo grupo. Alguns queriam derrubá-lo por razões estratégicas. Outros estavam preocupados com os crimes cometidos pelo regime. Outros queriam evitar que a Alemanha fosse destruída. E alguns simplesmente perceberam tarde demais que haviam ajudado a construir um sistema que não conseguiam mais controlar. Havia ainda uma diferença fundamental entre aqueles que queriam negociar e aqueles que queriam continuar lutando. Em 1944, a situação militar alemã era desesperadora. Os aliados estavam avançando pelo oeste e o Exército Vermelho pelo leste. Mas Hitler continuava ordenando resistência até o último homem. Para muitos conspiradores, isso era uma das principais razões para agir. Eles acreditavam que, enquanto Hitler permanecesse no comando, não haveria possibilidade de uma rendição organizada. A guerra continuaria até a destruição completa do país. E, depois de 20 de julho, essa possibilidade ficou ainda mais clara. Hitler interpretou a tentativa de assassinato como uma prova de que precisava eliminar qualquer pessoa que pudesse representar uma ameaça. A repressão aumentou. Prisões se multiplicaram. A Gestapo interrogava suspeitos. Documentos eram analisados. Nomes eram revelados. E a rede da resistência começou a ser desmontada. Um dos principais alvos foi o general Friedrich Olbricht, que havia desempenhado papel fundamental na preparação da Operação Valkyria. Olbricht estava dentro do Bendler Block quando o golpe começou. Ele ajudou a emitir as ordens destinadas a mobilizar o exército de reserva. Depois que ficou claro que Hitler estava vivo, sua posição se tornou insustentável. Ele foi preso e executado na mesma noite do atentado. Outros conspiradores também foram mortos. Alguns receberam julgamentos rápidos, outros foram torturados durante interrogatórios. E o regime não queria apenas eliminar os responsáveis. Queria destruir a ideia de que alguém dentro das Forças Armadas poderia desafiar Hitler. O Tribunal do Povo, presidido por Roland Freisler, tornou-se uma das ferramentas dessa campanha. Os julgamentos eram cuidadosamente encenados. Os acusados eram insultados, humilhados e impedidos de realizar uma defesa normal. O objetivo não era descobrir a verdade, era produzir uma demonstração pública de poder. Hitler queria mostrar ao exército e à população que a desobediência seria punida com a morte. E aqui aparece uma das características mais cruéis do regime. A punição não terminava necessariamente com o conspirador. Familiares também podiam ser perseguidos. O princípio da responsabilidade coletiva foi aplicado contra parentes de alguns envolvidos. Pessoas que não tinham participado diretamente da conspiração podiam ser presas ou submetidas a medidas de represália. Crianças foram separadas dos pais. Famílias foram colocadas sob vigilância. Era uma forma de enviar uma mensagem para qualquer outro possível rebelde. Não basta pensar em sua própria sobrevivência. Sua família também pode pagar o preço. Mesmo assim, a resistência não desapareceu completamente. Alguns oficiais continuaram tentando impedir ordens criminosas ou desastrosas. Outros procuraram maneiras de preservar tropas e civis diante do avanço dos aliados. E alguns passaram a considerar que o único objetivo possível era impedir uma destruição ainda maior. Mas, nesse estágio da guerra, já era tarde para uma grande revolta militar. O sistema de Hitler estava enfraquecido, mas ainda possuía mecanismos de controle extremamente poderosos. A SS continuava funcionando. A Gestapo continuava investigando. A propaganda continuava tentando convencer os alemães de que a resistência era traição. E Hitler continuava emitindo ordens. Só que havia uma mudança importante. Depois de 20 de julho, muitos oficiais que antes hesitavam começaram a perceber que o regime jamais aceitaria qualquer tentativa de negociação. Hitler estava disposto a levar a guerra até o fim.
mesmo que isso significasse destruir a própria Alemanha. Nos meses finais de 1944 e início de 1945, a situação se tornou cada vez mais desesperadora. As forças soviéticas se aproximavam da Alemanha. Os aliados ocidentais atravessavam as fronteiras. As cidades eram bombardeadas. A economia estava em colapso. Soldados eram enviados para combater com equipamentos insuficientes. E mesmo assim, Hitler continuava exigindo resistência absoluta. Alguns comandantes tentaram retirar suas tropas para evitar cercos e massacres. Outros foram removidos dos cargos ou ameaçados. O Führer desconfiava cada vez mais dos próprios generais. Para ele, derrotas eram frequentemente consequência de incompetência ou traição. Seus comandantes recebiam ordens cada vez mais rígidas para não recuar. A guerra havia se transformado em uma batalha pela sobrevivência do próprio regime. E isso nos leva a uma conclusão importante sobre os generais que se voltaram contra Hitler. Em muitos casos, eles não conseguiram derrubá-lo porque chegaram tarde demais. Quando Hitler ainda estava consolidando o poder, muitos oficiais preferiram cooperar. Quando alguns começaram a perceber o perigo, Hitler já controlava praticamente todas as instituições do Estado. Quando finalmente decidiram agir, a Alemanha estava no meio de uma guerra mundial, e qualquer movimento precisava ser realizado sob condições extremas. Alguns tentaram em 1938, outros em 1939, outros em 1943 e em 1944 chegaram ao atentado mais conhecido. Todos falharam, mas suas tentativas revelam algo que o regime nazista tentou esconder durante décadas. A Alemanha nunca foi completamente unânime em torno de Hitler. Existiram oficiais que obedeceram até o fim. Existiram oficiais que hesitaram e existiram oficiais que decidiram enfrentá-lo. E alguns pagaram pela decisão com a própria vida. Só que ainda falta entender o que aconteceu com os generais que sobreviveram à queda do Reich. Porque, depois de 1945, surgiu uma nova disputa. Como julgar homens que haviam servido ao exército alemão, alguns deles envolvidos na guerra de Hitler, mas que também haviam tentado derrubá-lo. E essa questão seria muito mais controversa do que parece. Quando a Alemanha finalmente se rendeu em maio de 1945, a história dos generais que haviam se voltado contra Hitler entrou em uma nova fase. Alguns estavam mortos, outros haviam sido presos. Outros ainda estavam vivos e precisavam responder por uma pergunta extremamente difícil. Até que ponto alguém que participou da máquina militar de Hitler poderia ser considerado parte da resistência? Essa questão seria discutida durante décadas, porque a imagem construída depois da guerra muitas vezes simplificou a história. Durante o conflito, o regime nazista apresentava qualquer opositor como traidor. Depois da guerra, alguns relatos passaram a apresentar determinados oficiais como se tivessem sido membros de uma resistência alemã completamente organizada e moralmente unificada desde o início. A realidade estava entre esses dois extremos. Existiam, sim, homens que arriscaram tudo para derrubar Hitler. Mas muitos deles haviam servido ao regime durante anos antes de chegar a essa decisão. E isso importa. Um dos maiores exemplos é Ludwig Beck. Ele havia percebido relativamente cedo que Hitler estava levando a Alemanha para uma guerra perigosa. Mas Beck não era um democrata moderno lutando desde o primeiro dia contra o nazismo. Era um militar conservador, nacionalista e profundamente ligado às tradições do Estado alemão. Sua oposição nasceu principalmente da convicção de que Hitler estava colocando a Alemanha diante de uma catástrofe. Henning von Treschow também passou por uma transformação. Ele começou a guerra como oficial alemão e só gradualmente passou a considerar que matar Hitler era uma necessidade moral e política. Stauffenberg teve uma trajetória ainda mais complexa. Antes de se tornar um dos símbolos da resistência, ele havia compartilhado algumas ideias nacionalistas presentes no ambiente político alemão daquela época. Sua ruptura com o regime aconteceu progressivamente. Isso não diminui o significado de suas ações finais.
mas nos impede de transformar essas pessoas em personagens perfeitos. E talvez seja justamente essa imperfeição que torne a história mais importante. Porque a grande pergunta não é apenas por que eles resistiram, é também por que demoraram tanto. Em 1933, Hitler não parecia inevitavelmente destinado a destruir a Europa. Muitos alemães acreditavam que ele poderia restaurar a economia, acabar com a instabilidade política e recuperar a força militar do país. Quando começaram as primeiras perseguições políticas, parte da elite militar preferiu observar. Quando as instituições democráticas foram destruídas, muitos permaneceram em seus cargos. Quando a Alemanha começou a se rearmar ilegalmente, muitos militares comemoraram. Quando a Áustria foi anexada, muitos viram aquilo como uma vitória nacional. Quando a Tchecoslováquia foi pressionada, alguns começaram a temer uma guerra, mas ainda assim, não houve uma revolta generalizada. E quando a França caiu em 1940, qualquer possibilidade de derrubar Hitler parecia ainda mais distante. É fácil olhar para o passado sabendo o final. Muito mais difícil é imaginar como as decisões pareciam para alguém vivendo naquele momento. Esse é um dos maiores desafios ao estudar a resistência alemã. Os conspiradores não possuíam a visão que nós temos hoje. Eles não sabiam exatamente quando Hitler seria derrotado. Não sabiam a dimensão final do Holocausto. Não sabiam quando a guerra terminaria. Não sabiam se os aliados conseguiriam vencer. E muitos temiam que uma tentativa fracassada de derrubar Hitler provocasse uma guerra civil ou uma ocupação ainda mais devastadora. Por isso, a oposição militar demorou tanto para se transformar em ação. E havia outro obstáculo gigantesco: o juramento pessoal de lealdade a Hitler. Para um oficial formado dentro de uma cultura militar extremamente hierárquica, quebrar esse juramento não era uma decisão simples. Alguns acreditavam que obedecer era seu dever, mesmo quando discordavam das decisões políticas. Outros começaram a concluir que existiam ordens que um militar não poderia moralmente cumprir. Essa tensão ficou ainda mais forte durante a guerra no leste. As ordens relacionadas aos prisioneiros soviéticos, aos comissários políticos e à repressão contra civis colocaram oficiais diante de situações que não podiam mais ser consideradas apenas operações militares. E alguns começaram a resistir. Mas é importante não exagerar. O exército alemão não se transformou em uma organização de resistência. A maioria dos militares continuou obedecendo. Muitos participaram da guerra até o fim. Alguns apoiaram o regime mesmo quando a derrota já parecia inevitável. Outros simplesmente tentaram sobreviver. A conspiração de 20 de julho representava uma minoria determinada, mas ainda assim uma minoria. E quando Hitler sobreviveu à explosão, essa minoria foi esmagada. Os julgamentos posteriores foram usados pelo regime para criar uma narrativa de que a traição havia sido eliminada. Mas a repressão também revelou algo importante. Hitler estava começando a desconfiar até mesmo daqueles que permaneciam ao seu lado. A tentativa de assassinato havia destruído parte da confiança entre o Führer e seus comandantes. Nos meses finais da guerra, Hitler passou a interferir ainda mais nas operações militares. Generais eram substituídos, ordens eram emitidas diretamente do quartel-general, retiradas eram proibidas. Cidades eram transformadas em fortalezas. Tropas eram sacrificadas para defender posições sem valor estratégico. E alguns oficiais começaram a compreender que não estavam mais diante de uma estratégia militar racional. Estavam diante de um líder que preferia destruir a Alemanha a aceitar a derrota. Esse comportamento ficou especialmente evidente nos últimos meses. Enquanto os exércitos soviéticos avançavam em direção a Berlim e os aliados atravessavam o oeste alemão, Hitler ainda imaginava contra-ataques que não poderiam ser realizados. Unidades que existiam apenas no papel recebiam ordens para atacar. Soldados sem combustível recebiam ordens para avançar. Tropas sem homens suficientes eram obrigadas a defender posições impossíveis. E qualquer comandante que demonstrasse disposição para recuar
poderia ser acusado de covardia ou traição. Alguns generais obedeceram. Outros tentaram interpretar as ordens de maneira mais flexível. E alguns começaram a tomar decisões por conta própria. Não era mais necessariamente uma conspiração organizada como a de 20 de julho. Era, em alguns casos, uma tentativa desesperada de limitar os danos. Isso aconteceu porque a situação havia mudado completamente. No começo da guerra, obedecer a Hitler podia parecer uma forma de servir à Alemanha. No final, para alguns oficiais, obedecer significava simplesmente assistir à destruição do próprio país. E então surgiu outra questão: como terminar a guerra? Em algumas regiões, comandantes alemães começaram a considerar a possibilidade de entregar suas tropas aos aliados em vez de lutar até a morte. Essas decisões podiam salvar milhares de vidas, mas também podiam ser interpretadas como desobediência. Um comandante que entregasse sua posição sem autorização corria o risco de ser executado. O regime chegou ao ponto de tentar impedir que seus próprios soldados se rendessem. A mensagem era clara: continuar lutando, mesmo sem esperança. É nesse contexto que podemos entender por que alguns generais decidiram agir nos últimos meses. Não necessariamente porque haviam se tornado democratas. Não necessariamente porque haviam rejeitado todos os aspectos do nazismo. Mas porque perceberam que Hitler estava levando a Alemanha para a destruição total. E essa diferença é fundamental. A resistência alemã não foi um movimento homogêneo. Havia pessoas que queriam restaurar uma Alemanha conservadora. Havia pessoas que queriam acabar com o nazismo. Havia pessoas que queriam salvar o exército. Havia pessoas que queriam impedir novos crimes. E havia pessoas que simplesmente queriam encerrar a guerra. Todos esses interesses diferentes acabaram se cruzando. Mas depois de 1945, os aliados precisaram separar os diferentes níveis de responsabilidade. Alguns generais foram julgados por crimes de guerra, outros foram investigados. Alguns testemunharam nos julgamentos de Nuremberg, e outros tentaram apresentar a imagem de um exército que havia permanecido essencialmente separado dos crimes nazistas. Essa última ideia ficou conhecida posteriormente como o mito da Wehrmacht limpa. Durante muito tempo, houve uma tendência de apresentar o exército regular alemão como uma instituição profissional que teria apenas lutado batalhas, enquanto os crimes eram responsabilidade exclusiva da SS. Hoje sabemos que essa visão é falsa. A Wehrmacht esteve envolvida, de diferentes maneiras e em diferentes níveis, em crimes de guerra e na política de ocupação nazista. Isso torna a história dos generais que resistiram ainda mais complexa. Um homem poderia ter participado de uma estrutura militar envolvida em crimes e, posteriormente, conspirado contra Hitler. As duas coisas podiam ser verdade ao mesmo tempo. E reconhecer essa contradição não destrói a história da resistência. Na verdade, torna a análise mais honesta. Porque resistência não apaga automaticamente responsabilidade anterior. E responsabilidade anterior também não significa que uma pessoa jamais possa mudar de posição. Essa é uma das lições mais difíceis dessa história. Alguns homens perceberam tarde demais. Alguns nunca perceberam. Alguns morreram tentando corrigir aquilo que ajudaram a construir. E outros sobreviveram para carregar essa contradição pelo resto da vida. Mas ainda faltava descobrir o que aconteceria com aqueles que sobreviveram ao regime. Porque depois da guerra, a Alemanha precisaria reconstruir suas forças armadas e sua própria identidade. E os antigos conspiradores seriam colocados diante de uma pergunta que não podia mais ser respondida com uma ordem militar. O que significa servir ao seu país quando o governo do seu próprio país se transforma em uma ditadura? Essa pergunta continuaria ecoando muito depois da morte de Hitler. Depois da guerra, a imagem desses homens começou a mudar. Durante o Terceiro Reich, eles eram chamados de traidores. Depois de 1945, alguns passaram a ser vistos como símbolos de uma Alemanha que havia tentado se livrar de Hitler.
Mas a verdade era muito mais complicada do que qualquer uma dessas duas versões. Nos primeiros anos do pós-guerra, a Alemanha estava destruída. Cidades inteiras haviam sido reduzidas a ruínas. Milhões de pessoas estavam deslocadas e o país estava dividido entre as potências vencedoras. E enquanto a sociedade tentava sobreviver, começava também uma disputa pela memória. Quem havia sido responsável pelo desastre? Quem havia resistido? Quem havia obedecido? E quem simplesmente havia tentado sobreviver? Os generais que haviam participado da resistência ocupavam uma posição particularmente delicada. Alguns estavam mortos e não podiam mais explicar suas decisões. Outros estavam presos ou sendo interrogados pelos aliados. E havia aqueles que precisavam reconstruir suas vidas em uma Alemanha que agora queria se distanciar do nazismo. Um dos problemas era que muitos militares queriam preservar a imagem profissional do exército alemão. Eles argumentavam que Hitler havia sido responsável pelos crimes e que os militares haviam apenas cumprido suas funções. Mas os documentos encontrados depois da guerra mostrariam que essa separação não era tão simples. Ordens criminosas haviam sido transmitidas através da cadeia de comando. Oficiais haviam participado da administração dos territórios ocupados. Prisioneiros soviéticos haviam sido submetidos a condições terríveis. Civis haviam sido executados. E a guerra no leste havia sido planejada desde o começo como uma guerra de destruição. Isso significava que um oficial poderia ter se voltado contra Hitler em 1944 e, ao mesmo tempo, ter participado do sistema militar que ajudou Hitler a conquistar a Europa. É uma contradição difícil de aceitar, mas é justamente por isso que precisamos evitar histórias simples. A resistência contra uma ditadura não transforma automaticamente alguém em herói absoluto. E ter servido a uma ditadura não significa necessariamente que uma pessoa seja incapaz de mudar. A história está cheia dessas zonas cinzentas. Entre os sobreviventes da resistência, alguns continuaram suas carreiras depois da guerra. Outros foram afastados. Alguns participaram da reconstrução das instituições militares da Alemanha Ocidental. E isso criou uma situação curiosa. A Alemanha Ocidental precisava de novas forças armadas durante a Guerra Fria. O país estava dividido e a ameaça soviética havia se tornado uma preocupação central para os governos ocidentais. Era necessário criar um novo exército. Mas como construir uma nova força militar sem repetir os erros do passado? Essa pergunta levou à criação da Bundeswehr em 1955. E alguns dos princípios adotados estavam diretamente relacionados às experiências do período nazista. Um dos conceitos mais importantes seria o de culto cidadão em uniforme. A ideia era que o soldado não deveria ser simplesmente uma máquina de obedecer ordens. Ele continuava sendo um cidadão e possuía responsabilidades morais e legais. O serviço militar não deveria significar obediência cega. E isso era uma resposta direta à experiência do Terceiro Reich. Durante o nazismo, Hitler havia tentado transformar a lealdade ao Estado em lealdade pessoal ao Führer. Depois da guerra, a nova Alemanha precisava garantir exatamente o contrário. O soldado deveria obedecer à Constituição, não a uma pessoa, e deveria reconhecer que existem ordens que não podem ser cumpridas. Essa transformação foi uma das consequências mais importantes da experiência dos conspiradores, porque uma das grandes tragédias do exército alemão foi justamente a maneira como a cultura de obediência foi utilizada pelo regime. O juramento pessoal a Hitler havia colocado muitos oficiais diante de um dilema. Quando uma ordem vem de um líder considerado legítimo, mas viola princípios fundamentais, o que um militar deve fazer? Os conspiradores responderam de maneiras diferentes. Alguns disseram que era necessário obedecer. Outros concluíram que havia chegado o momento de desobedecer. E alguns decidiram que era necessário ir além, derrubar o próprio governo. Essa discussão não terminou em 1945. Ela continuou influenciando a maneira como a Alemanha Ocidental pensava suas instituições militares.
Mas também houve uma transformação na memória de figuras como Stauffenberg. Durante muito tempo, sua imagem foi controversa. Alguns alemães ainda o consideravam um traidor. Outros o viam como alguém que havia finalmente tomado a decisão correta. Com o passar das décadas, porém, ele se tornou um dos principais símbolos da resistência alemã. Hoje, o local onde Stauffenberg foi executado, no Bendler Block, é associado à resistência contra o nazismo. Existe ali um memorial dedicado aos homens e mulheres que participaram de diferentes formas da oposição ao regime. Mas até mesmo essa memória precisa ser analisada com cuidado. Stauffenberg não era um personagem perfeito. Ele carregava ideias nacionalistas próprias de sua época e passou parte de sua vida dentro do sistema que posteriormente tentou derrubar. Mas em determinado momento, chegou à conclusão de que Hitler precisava morrer e estava disposto a pagar com a própria vida. Essa transformação é talvez o elemento mais fascinante de sua história, porque a resistência não começou com uma certeza absoluta. Começou com uma dúvida, depois veio a percepção, depois o medo, depois a decisão e finalmente a ação. Esse processo também pode ser observado em Henning von Treschow. Antes de sua morte, Treschow sabia que provavelmente seria lembrado de maneira negativa por muitos alemães. Ele sabia que o mundo poderia considerar sua ação uma traição. Mesmo assim, decidiu seguir adiante. Para ele, havia um ponto em que obedecer se tornava moralmente impossível. E essa questão continua relevante muito além da Segunda Guerra Mundial. Porque uma das maiores lições da história do Terceiro Reich é que regimes autoritários raramente começam apresentando-se como sistemas completamente monstruosos. Eles podem começar prometendo ordem, podem prometer segurança, podem prometer recuperar o orgulho nacional, podem dizer que determinadas medidas são temporárias. E enquanto as pessoas percebem o que está acontecendo, instituições importantes já podem ter sido enfraquecidas. A imprensa já pode estar controlada, a oposição já pode estar sendo perseguida, e o medo já pode ter se tornado parte da vida cotidiana. Foi exatamente nesse ambiente que muitos oficiais alemães demoraram para reagir. Alguns acreditavam que poderiam influenciar Hitler. Outros achavam que o exército deveria permanecer fora da política. Outros tinham medo de uma guerra civil. E alguns simplesmente preferiram não enxergar. Essa última possibilidade é talvez a mais desconfortável. Porque a história não é apenas sobre aqueles que tiveram coragem de resistir. É também sobre aqueles que perceberam o problema e decidiram continuar obedecendo. Quando pensamos nos conspiradores de 20 de julho, é comum imaginar uma pergunta simples: por que eles não tentaram antes? A resposta é justamente o conjunto de fatores que tornava a resistência tão difícil. Hitler possuía enorme apoio popular em determinados períodos. Controlava a polícia, controlava a propaganda, controlava as instituições, tinha o exército sob seu juramento pessoal e podia usar a família dos conspiradores como instrumento de pressão. Além disso, ninguém sabia exatamente como seria o futuro. Se uma tentativa de golpe falhasse, a consequência seria uma repressão brutal. E foi exatamente isso que aconteceu. Depois de 20 de julho, milhares de pessoas foram presas ou investigadas em conexão com a conspiração e outras formas de resistência. Centenas foram executadas diretamente ou morreram em consequência da perseguição. A rede foi praticamente destruída. Mas Hitler também havia conseguido algo inesperado. Ao tentar eliminar os conspiradores, transformou-os em símbolos. O regime queria apagar seus nomes. Hoje, nós lembramos deles. Queremos saber quem eram, por que decidiram agir, o que pensavam e por que demoraram tanto. Essa é a ironia final. Hitler conseguiu matar muitos dos homens que conspiraram contra ele, mas não conseguiu controlar a maneira como seriam lembrados depois de sua morte. E talvez nenhum personagem represente melhor essa transformação do que Stauffenberg. Na noite de 20 de julho, ele acreditava que estava tentando salvar a Alemanha. Poucas horas depois, estava morto. Décadas depois,
seu nome seria associado à resistência. Mas a história completa continua sendo mais importante do que qualquer monumento. Porque a verdadeira lição não está em transformar generais em heróis. Está em entender o momento em que cada um deles precisou escolher entre obedecer e agir. E essa escolha não aconteceu apenas em 1944. Para alguns, começou anos antes, para outros, nunca aconteceu. E para milhões de alemães comuns, talvez jamais tenha chegado de maneira tão clara. É justamente por isso que a história dos generais que se voltaram contra Hitler precisa ser contada até o fim, porque o atentado de 20 de julho foi apenas o momento mais famoso de uma oposição que havia surgido lentamente dentro de um sistema que parecia impossível de derrubar. E quando olhamos para os últimos meses do Reich, descobrimos que ainda existiam oficiais tomando decisões silenciosas que poderiam salvar milhares de vidas. Alguns abriram cidades aos aliados. Alguns recusaram ordens absurdas. Alguns permitiram retiradas. E outros continuaram lutando até o último dia. A Alemanha estava desmoronando. E nesse momento, a pergunta já não era mais como derrotar Hitler. Era: quanto da Alemanha ainda poderia ser salvo antes que tudo terminasse? E então chegamos aos últimos meses do Terceiro Reich. Nesse momento, a Alemanha já não estava lutando para vencer. Estava lutando para sobreviver. Os exércitos soviéticos avançavam pelo leste, os aliados ocidentais avançavam pelo oeste, e as cidades alemãs eram destruídas pelos bombardeios. Mesmo assim, Hitler continuava convencido de que ainda poderia mudar o resultado da guerra. E quanto mais distante a realidade ficava de suas ordens, mais desconfiado ele se tornava dos próprios generais. Para alguns oficiais, obedecer já não significava servir a Alemanha. Significava prolongar uma guerra que estava custando milhares de vidas sem qualquer possibilidade real de vitória. Foi nesse cenário que alguns comandantes começaram a tomar decisões por conta própria. Eles não estavam necessariamente organizando um novo golpe. O objetivo era mais simples e, ao mesmo tempo, extremamente perigoso: impedir que Hitler destruísse ainda mais o país. Um exemplo importante aconteceu na França. Quando os aliados avançaram depois do desembarque da Normandia, Hitler insistia em defender posições que já estavam militarmente comprometidas. Ele frequentemente proibiu retiradas, acreditando que qualquer recuo era sinal de fraqueza ou traição. Para os comandantes no campo de batalha, essas ordens podiam significar o cerco e a destruição de milhares de soldados. Alguns obedeceram até o fim, outros começaram a ignorar determinadas ordens. Essa desobediência silenciosa seria uma das últimas formas de resistência dentro da estrutura militar. E existe uma diferença importante entre isso e a conspiração de 20 de julho. Em 1944, os conspiradores queriam derrubar o regime. Nos meses finais da guerra, alguns oficiais queriam apenas impedir que as ordens mais destrutivas fossem cumpridas. A Alemanha já estava perdida militarmente. A questão era quanto sofrimento ainda aconteceria antes da rendição. Em algumas cidades, os comandantes receberam ordens para lutar até o último homem. Hitler chegou a transformar determinadas localidades em fortalezas, esperando que resistissem mesmo quando não havia condições militares para isso. Mas alguns oficiais começaram a perceber que defender cada rua não salvaria a Alemanha. Apenas aumentaria o número de mortos. Um dos exemplos mais conhecidos foi a decisão de entregar algumas cidades ou regiões sem uma destruição completa. Essas decisões salvaram vidas, mas também poderiam resultar em acusações de traição. E naquele momento, uma acusação de traição ainda poderia significar execução. A máquina repressiva do regime continuava funcionando mesmo enquanto o Estado desmoronava. A Gestapo continuava prendendo suspeitos. A SS continuava executando desertores e acusados de derrotismo. Militares que tentavam abandonar suas posições podiam ser mortos.
Civis que levantassem bandeiras brancas podiam ser acusados de colaborar com o inimigo. Hitler queria que a Alemanha lutasse até o fim, mesmo quando o fim significava a destruição do próprio país. E essa determinação ajuda a se explicar por que alguns oficiais começaram a considerar que desobedecer era uma obrigação. Mas também precisamos lembrar que muitos outros continuaram obedecendo. Essa é uma das partes mais difíceis da história. Não houve uma grande revolta militar nos últimos meses. Não houve uma segunda Operação Valkyria capaz de derrubar Hitler. O sistema continuou funcionando até os últimos dias. Isso mostra o tamanho do controle que o regime ainda possuía, e mostra também que a resistência militar nunca representou a posição dominante dentro do exército. A maioria dos soldados continuou combatendo, alguns por convicção, outros por medo, outros porque acreditavam que ainda estavam defendendo suas famílias, outros simplesmente porque desertar significava correr o risco de ser executado. Em abril de 1945, a situação chegou ao ponto de ruptura. O Exército Vermelho cercava Berlim. Os soviéticos estavam entrando na capital alemã. Hitler estava escondido no Führerbunker, abaixo da chancelaria do Reich, e mesmo ali continuava emitindo ordens para exércitos que, em muitos casos, já não existiam como forças capazes de realizar os ataques imaginados por ele. A realidade havia desaparecido dos mapas dentro do bunker. Unidades destruídas continuavam sendo representadas como se estivessem disponíveis. Exércitos inexistentes recebiam ordens para avançar, e os oficiais que tentavam explicar a situação real eram tratados como derrotistas. Nesse momento, até mesmo alguns dos homens que permaneceram leais começaram a compreender que não havia mais como vencer. Mas Hitler não pretendia negociar. Ele acreditava que, se a da Alemanha não pudesse vencer, deveria ser destruída. Essa ideia aparece de maneira brutal nas últimas ordens do regime. Hitler determinou medidas que poderiam destruir infraestruturas essenciais para a sobrevivência da população alemã. Albert Speer, responsável pelo armamento e pela produção de guerra, posteriormente afirmou que tentou impedir a execução completa dessas ordens de destruição. Speer também é uma figura extremamente controversa, e sua própria narrativa do pós-guerra precisa ser tratada com cuidado. Durante décadas, ele construiu a imagem de alguém que teria resistido às ordens mais extremas de Hitler. Pesquisas posteriores demonstraram que sua relação com o regime e seu envolvimento com o sistema de trabalho forçado eram muito mais complexos. Isso novamente mostra como é perigoso dividir as pessoas simplesmente entre resistentes e nazistas. Existiam diferentes níveis de colaboração, oposição e responsabilidade. E nos últimos dias, essas fronteiras ficaram ainda mais confusas. Alguns oficiais tentavam salvar o que podiam. Outros ainda acreditavam que a luta deveria continuar. Alguns tentavam negociar secretamente. Outros simplesmente esperavam o fim. Entre os comandantes alemães que buscaram uma saída estava o general Alfred Jodl, embora ele não possa ser colocado no mesmo grupo dos conspiradores. Jodl permaneceu fiel a Hitler e participou da condução da guerra até o fim. Ele seria posteriormente julgado em Nuremberg e condenado à morte. Esse contraste é importante. Enquanto alguns generais haviam tentado matar Hitler, outros continuaram trabalhando diretamente para ele até a rendição. E isso mostra que a oposição dentro das Forças Armadas nunca foi uniforme. Um dos maiores erros ao estudar esse período seria imaginar que todos os generais eventualmente perceberam que Hitler estava errado. Não perceberam. Muitos continuaram obedecendo. Alguns continuaram acreditando na ideologia nazista. Outros simplesmente consideravam que o dever militar exigia obediência. E alguns passaram a resistir apenas quando a derrota era inevitável. Quando Hitler morreu, em 30 de abril de 1945, o Terceiro Reich praticamente já estava destruído. A guerra na Europa terminaria poucos dias depois. Os homens que haviam conspirado contra Hitler não tinham conseguido derrubá-lo.
O exército alemão não havia se revoltado. A guerra não havia sido encerrada por uma operação interna. O regime caiu porque foi derrotado militarmente pelas forças aliadas. Essa distinção é fundamental. A resistência alemã existiu, mas não foi responsável pela derrota do nazismo. Quem derrotou militarmente a Alemanha foram os aliados. Ainda assim, os conspiradores deixaram uma marca importante. Eles demonstraram que, mesmo dentro de uma ditadura extremamente poderosa, havia pessoas dispostas a romper com o sistema. E algumas delas fizeram isso sabendo que provavelmente morreriam. Depois da guerra, essa história ganhou enorme importância para a nova Alemanha Ocidental. O país precisava construir uma identidade diferente daquela do Terceiro Reich. Precisava demonstrar que a Alemanha não podia ser definida apenas pela história de Hitler. A resistência passou a desempenhar um papel importante nessa reconstrução. Escolas começaram a ensinar sobre os conspiradores. Monumentos foram construídos. O 20 de julho passou a ser lembrado oficialmente. E Stauffenberg tornou-se uma das figuras mais conhecidas dessa memória. Mas a discussão nunca desapareceu. Alguns perguntavam se ele deveria realmente ser considerado um herói. Outros lembravam seu passado dentro do exército e suas posições políticas anteriores. E outros argumentavam que, independentemente de suas motivações originais, ele havia tomado uma decisão fundamental: tentar matar Hitler e derrubar o regime. Talvez a melhor forma de lidar com essa contradição seja não escolher apenas um lado. Podemos reconhecer a coragem de alguém em determinado momento sem apagar suas decisões anteriores. Podemos condenar a participação de uma pessoa em uma guerra de agressão e, ao mesmo tempo, reconhecer que ela posteriormente tentou impedir a continuidade dessa guerra. A história não precisa transformar seres humanos em personagens perfeitos para reconhecer que suas ações tiveram importância. E isso nos leva novamente ao início da nossa história. Quando Hitler chegou ao poder, muitos generais acreditavam que poderiam trabalhar com ele. Alguns acreditavam que poderiam controlá-lo. Outros estavam satisfeitos com o rearmamento e com a recuperação do poder alemão. Poucos imaginavam onde aquele caminho terminaria. Quando perceberam, Hitler já havia construído uma estrutura política e militar extremamente difícil de derrubar. Alguns tiveram coragem de agir. Outros hesitaram. Outros nunca romperam. E essa diferença de comportamento teve consequências enormes. Se a conspiração de 20 de julho tivesse funcionado, talvez a guerra tivesse terminado mais cedo. Talvez milhões de vidas tivessem sido poupadas. Talvez não. Os aliados poderiam ter recusado qualquer negociação. A União Soviética continuaria avançando. A situação política da Alemanha seria extremamente complicada. Não podemos saber, mas existe algo que sabemos. A tentativa de matar Hitler mostrou que a lealdade absoluta exigida pelo regime não era universal. Havia homens dentro da própria estrutura de poder que, em determinado momento, concluíram que obedecer era pior do que desobedecer. E essa é talvez a parte mais importante dessa história. O verdadeiro momento de ruptura não aconteceu quando Hitler morreu. A ruptura aconteceu quando alguém decidiu que uma ordem não deveria mais ser obedecida. Para alguns, esse momento chegou em 1938. Para outros, em 1941. Para outros, em 1943. Para Stauffenberg e seus companheiros, chegou em 1944. E para muitos oficiais que sobreviveram até 1945, chegou somente quando a Alemanha já estava em ruínas. A história desses homens, portanto, não é simplesmente a história de generais que tentaram matar Hitler. É a história de quanto tempo alguém pode permanecer dentro de um sistema, antes de decidir que precisa enfrentá-lo. E no próximo capítulo da nossa história, vamos chegar ao momento em que tudo termina. Os últimos dias de Hitler, a queda de Berlim e o destino daqueles que, depois de anos servindo ao Führer, finalmente precisaram decidir entre obedecer à última ordem ou aceitar que a guerra havia acabado. E talvez a parte mais importante dessa história
esteja justamente no que aconteceu depois. Os generais que se voltaram contra Hitler não conseguiram impedir a guerra. Não conseguiram derrubar o regime. E não conseguiram salvar a Alemanha da destruição. A maioria dos conspiradores morreu. Stauffenberg foi executado poucas horas depois do atentado. Treskov tirou a própria vida quando percebeu que a conspiração havia fracassado. Ludwig Beck também morreu. Outros foram presos, torturados e executados. E Hitler continuou no poder até os últimos dias do Reich. Mas existe uma pergunta que permanece. Por que demoraram tanto para agir? Essa talvez seja a parte mais desconfortável de toda essa história. Muitos desses homens perceberam que Hitler estava levando a Alemanha para uma guerra perigosa antes de 1939. Alguns já desconfiavam de suas decisões quando ele ameaçava a Tchecoslováquia. Outros só começaram a romper depois das derrotas militares. E alguns chegaram à resistência quando a Alemanha já estava praticamente destruída. Eles não eram um grupo perfeito de heróis. Muitos haviam servido ao regime durante anos. Alguns participaram das campanhas militares nazistas. Alguns compartilhavam ideias nacionalistas e conservadoras. E vários só chegaram à conclusão de que Hitler precisava ser eliminado quando perceberam que a guerra poderia destruir completamente a Alemanha. Mas em determinado momento, alguns deles decidiram agir. E isso é importante. Porque resistir não significa necessariamente vencer. Às vezes, significa reconhecer que existe um limite para aquilo que você está disposto a obedecer. O caso dos generais alemães mostra também como uma ditadura consegue se fortalecer. Hitler não controlava da Alemanha sozinho. Ele precisava de funcionários, soldados, policiais, burocratas, empresários e cidadãos dispostos a obedecer. O regime funcionava porque milhares de pessoas continuavam cumprindo suas funções. E é justamente por isso que a história desses conspiradores é tão relevante. Eles mostram o momento em que alguns homens que faziam parte daquela estrutura decidiram romper com ela. O atentado de 20 de julho fracassou. Hitler sobreviveu. A guerra continuou. Mas aqueles homens deixaram uma pergunta que continua sendo discutida até hoje. Quando obedecer deixa de ser dever e passa a ser cumplicidade? Talvez essa seja a verdadeira lição dessa história. Não precisamos transformar Stauffenberg, Treskov, Beck ou qualquer outro conspirador em personagens perfeitos. Eles tinham contradições, cometeram erros e carregavam responsabilidades pelo passado. Mas também precisamos reconhecer que, em algum momento, decidiram arriscar tudo para enfrentar Hitler. E alguns pagaram com a própria vida. No final, Hitler não foi derrubado pelos seus generais. Foi derrotado militarmente pelos aliados. O Terceiro Reich caiu, Berlim foi ocupada e a guerra terminou em 1945. Mas a resistência desses homens permaneceu como parte da história da Alemanha. E talvez o mais assustador seja perceber que, quando finalmente decidiram agir, o sistema já havia causado uma destruição gigantesca. Por isso, estudar essa história não significa apenas descobrir quem tentou matar Hitler. Significa entender como uma sociedade chegou ao ponto em que seus próprios militares precisaram conspirar contra o governo que haviam jurado servir. Se você gostou desse vídeo, deixe o like e se inscreva no canal. Aqui nós continuamos investigando os bastidores do Terceiro Reich, seus líderes, seus soldados, suas instituições e as decisões que mudaram a história. E comenta aqui embaixo: você considera os generais que conspiraram contra Hitler heróis? Ou acha que eles demoraram demais para agir? Nos vemos no próximo vídeo.